Boa tarde a todos. Vamos iniciar esta segunda conferência dentro do ciclo que nós organizamos, o curso de solicitadoria. E, em primeiro lugar, quero, na mesa, o Sr. Dr. Eduardo Paiva, Dr. Nuno Grão, que são magistrados judiciais, já vão ser apresentados, Dr. Diretor da Escola, Dr. Paulo Trindade, o professor Leonora e a Zara, que é aluna do terceiro ano. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença dos dois magistrados judiciais e, naturalmente, que em relação o objetivo desta, reforço sempre essa ideia, há um sopro renovador no curso e que me interessa que ele seja cunho prático, como sabe, desde a primeira hora. Não é que uma pessoa possa fazer qualquer coisa de novo, sozinha, não pode. O coletivo é que manda e, naturalmente, que todos temos que caminhar num objetivo comum. E, nesse objetivo, os professores e também os alunos, porque os destinatários principais são eles, alunos, e é para eles que, de facto, este ciclo de conferências é oferecido e é feito. Mas aqui eu quero agradecer a disponibilidade dos dois magistrados, porque, como devem imaginar, são pessoas como as outras, naturalmente, mas têm umas profissões muito exigentes, julgar das coisas mais difíceis que existe, e, naturalmente, eu tenho 40 anos ligado a isso, sei muito bem do que é que estou a falar. E, portanto, eu agradeço a disponibilidade, esta relação que às vezes que os juízes estão numa redoma, lá longe, muito longe, não é verdade. E temos aqui um exemplo prático, portanto, há uma disponibilidade, e essa disponibilidade que eu agradeço, em nome do curso, em nome do IPB e a todos os alunos que aqui estarei a representar. Portanto, passarei agora, do ponto de vista prático, à Zaida, que irá fazer o favor de uma pequena breve nota introdutória, depois passaríamos então à exposição. O Dr. Eduardo Paiva falará da parte das tarefas mestres desta grande alteração que se fez no inventário, da Lei 23 de 2013, e o Dr. Nuno Grão, na parte da partilha, mais em concreto. E, portanto, a primeira parte seria de exposição e a segunda será perguntas, respostas, como para dar alguma dinâmica, naturalmente, à conferência. Boa tarde. Passo então a apresentar os membros da mesa. Em primeiro lugar, o Dr. Eduardo Paiva, juiz do Círculo de Portimão. O Dr. Nuno Grão, juiz da Comarca de Portimão. O Dr. Francisco Cravo, advogado, coordenador e professor do curso de solicitadoria. O Dr. João Paulo Trindade, diretor da escola, da Estiga. E, por fim, mas não menos importante, a mestra Leonora Cardoso, professora do IPB. Boa tarde a todos. Começo por agradecer obviamente o convite e por invejar a vossa paciência no último dia de aulas, antes das férias, segundo julgo, estarem aqui para esta conferência. Espero de alguma maneira contribuir para a reflexão sobre alguns aspectos do novo regime do inventário. Ao falar-vos do novo regime do inventário, estou-vos a falar, para simplificar, da Lei nº 23 de 2013, à qual me referirei como o RJPI, ou o regime do inventário, de forma mais abreviada, e à portaria regulamentar, que é a portaria 278/2013. Vou tentar elencar as traves mestras e as principais alterações introduzidas por esta reforma, num primeiro momento. Num segundo momento, vou tentar abordar a intervenção do juiz no processo de inventário e, por último, se não me cortarem a palavra entretanto, se não exceder o meu tempo, tentar levantar algumas questões que o novo regime coloca e tentar, obviamente, apontar soluções para essas questões. O processo de inventário, independentemente de estar no Código de Processo Civil, independentemente de ser tramitado aqui ou ali, é um processo extremamente simples e fácil ou é um processo extremamente complicado e que permite que os sujeitos processuais se percam no meio dele. Será um processo simples se nós não perdermos a noção da finalidade do processo. E a finalidade do processo é muito simples, é partilha de bens de um património comum, seja a partilha de bens de uma herança, seja a partilha de bens comuns do casal. Ou apenas relacionar esses bens, quando está em causa o chamado inventário ou regulamento, ou seja, quando algum herdeiro
pretende aceitar a herança a benefício de inventário para vincular a sua responsabilidade pelas dívidas da herança ao património que recebe da herança. Neste caso, no inventário e regulamento, o processo termina na fase do relacionamento dos bens. Portanto, não passa à fase da partilha propriamente dita, a não ser que haja vários herdeiros e, portanto, que siga a sua outra finalidade, ou seja, de partilhar os bens. Será um processo extremamente simples se nós não nos esquecermos que este processo tem 5 passos que têm que ser dados. 5 passos essenciais, à luz de qualquer regime, e seja ele tramitado onde for. Era nos tribunais, agora passa a ser nos cartórios, e esses 5 passos é, em primeiro lugar, o requerimento inicial, as declarações de cabeça de casal, a relação de bens, os interessados e credores, a forma de partilhar e, finalmente, a partilha e a adjudicação, que implicará a extinção das dívidas e a alteração, ou seja, que terão de se pagar as dívidas da herança e a alteração da titularidade dos direitos sobre os bens que o integram. Se quisermos fazer um paralelismo com a ação declarativa comum, este processo é um processo sui generis. Neste processo, a petição inicial, se quiserem, de uma ação comum, que compõe-se em 3 partes. No requerimento inicial, onde se formula, entre aspas, o pedido, ou seja, eu pretendo a partilha da herança de fulano, onde se alega, entre aspas, a causa de pedido, ou seja, na relação de bens indica-se são estes bens a partilhar e nas declarações de cabeça de casal indicam-se são estes os herdeiros com estes graus de parentesco, por estas razões e, portanto, deve ser feita a divisão por estas pessoas. Ou seja, temos a petição inicial, se quisermos, de uma ação comum, no processo de inventário dividida em requerimento inicial, declarações de cabeça de casal, relação de bem e relação de bens. São estes os 5 passos essenciais que não podemos perder de vista para conseguirmos chegar a bom porto, ou seja, a tal finalidade que o processo de inventário, visa atingir. Posto isto é igual em qualquer regime, vamos então ver quais são as principais as traves mestras e as principais alterações que o legislador, com os diplomas que entraram em vigor em setembro passado, introduziram. Eu identifiquei aqui 4 grupos, ou 4 traves mestras. Digo grupos porque o quarto é um conjunto de alterações. E estas alterações passam, em primeiro lugar, a primeira, aliás, é a parcial desjudicialização. Consistiu na parcial desjudicialização do processo de inventário. Consiste, basicamente, em retirar, em parte fundamental, o processo de inventário do tribunal. Se tivermos presente a reforma que foi operada na ação executiva, a desjudicialização que foi operada na ação executiva, no processo de inventário, temos uma desjudicialização muito mais radical. É que, enquanto na ação executiva o processo continua a correr termos no tribunal, se bem que parte dos atos passam a ser praticados fora do tribunal, pelo agente de execução, no processo de inventário, o processo sai completamente do tribunal, é tramitado no cartório notarial e o juiz não tem qualquer possibilidade de controlar a marcha do processo. E mais, no processo de inventário, só vai ao tribunal por determinação do notário. Ao contrário na ação executiva, que o juiz tem acesso ao processo e pode nele intervir. Esta desjudicialização é acompanhada, da nossa perspectiva, de uma deficiente regulamentação da tutela jurisdicional, ou, se quiserem, de forma mais simples, de uma deficiente regulamentação da intervenção do juiz. Deficiente regulamentação, se tomarmos em consideração, por exemplo, determinadas regras da Constituição. Vou mais à frente abordar esta questão. Agora, deixo-vos apenas para reflexão. Certamente já leram o novo regime e não vão encontrar resposta para esta questão que vos coloco.
Vamos imaginar um processo de inventário, vamos imaginar que o notário, a páginas tantas, pode fazê-lo em vários momentos, põe termo ao processo com fundamento em legitimidade do requerente. O requerente não é herdeiro, não tem legitimidade para ter desencadeado o processo de inventário. Se lermos o regime jurídico do processo de inventário, não vamos encontrar uma única norma que diretamente nos resolva a questão. Ou, de forma mais clara, um mandatário que propõe um processo de inventário e que a páginas tantas se depara com um despacho do notário a declarar extinto o processo de inventário, nomeadamente com este fundamento, não tem na lei norma expressa a permitir-lhe reagir a esta decisão do notário. Portanto, obviamente temos aqui uma deficiente regulamentação da intervenção jurisdicional ou da tutela jurisdicional nesta e noutras questões que vamos abordar mais à frente. Bom, primeira trave mestra da reforma, parcial de judicialização. Segunda trave mestra da reforma, escolha do notário como o novo ator principal. Dir-me, bem, mas uma tem a ver com a outra. Não, uma não tem a ver bem com a outra. Havia outras opções. O processo de inventário podia passar a ser tramitado na conservatória, pelo conservador do registro civil, pelo conservador do registro predial, podia passar a ser tramitado pelo Ministério Público, como se fez nas ações de venda, de autorização de venda de bens de menores, ou criar-se uma figura nova específica para essa finalidade, como foi o caso do agente de execução. Não é nova, mas foi criada de novo no ordenamento jurídico português. A opção do legislador aqui foi atribuir a competência ao notário. Eu estou apenas a elencar, não leio nas minhas palavras, nem uma crítica, nem um elogio à solução legislativa. Estou apenas a constatar. Esta escolha do notário como novo ator principal foi também, digamos assim, radical. Ou seja, ao notário atribui-se um duplo papel. Cabe não só impulsionar o processo, ir praticando os atos e andando por ele para a frente, passa a expressão, como também o papel de decisor, mesmo em questões de facto, que implicam a produção de prova e a sua apreciação, cabe ao notário decidi-las. O juiz, salvo uma exceção que aqui está, que já vos vou referir mais à frente, o notário é quem decide, em primeira linha, todas, menos essa que mais à frente veremos, em matéria de custas, todas as questões suscitadas no âmbito do processo de inventário e que devam ser decididas no âmbito no próprio processo de inventário. A terceira trave mestra da alteração consiste, da reforma, consiste na alteração da localização do regime. Passa do Código de Processo Civil para diploma avulso. Diploma avulso que, por força do artigo 82 do RJPI, tem a pretensão de regular esgotantemente o processo de inventário. Esta alteração, bom, não é apenas uma alteração estética, é uma alteração que implica grandes mudanças em termos de interpretação das normas e de integração das suas lacunas. Agora, para recorrermos ao Código de Processo Civil, às normas do Código de Processo Civil, temos que o fazer sempre a título subsidiário, passando, digamos, subindo um conjunto de graus, queimando um conjunto de etapas, até lá conseguirmos chegar. Ou seja, temos que chegar à conclusão que a questão não está prevista na letra, nem no espírito de qualquer das normas do regime jurídico do processo de inventário. Se estiver prevista no espírito, mas não na norma, fazemos uma interpretação extensiva da norma do regime jurídico do processo de inventário, antes de aplicarmos a norma do Código de Processo Civil. Temos que chegar também à conclusão que a questão não pode ser resolvida por aplicação analógica das normas do regime jurídico do processo de inventário, nem por aplicação analógica dos seus princípios. De outro modo, caso contrário, faremos uma interpretação legis ou faremos uma analogia legis ou uma analogia iuris e resolvemos a questão diretamente através do próprio regime jurídico do processo de inventário. E temos ainda, para podermos aplicar as normas do Código de Processo Civil, chegar à conclusão que a lacuna não foi intencional, ou seja,
O legislador não regulou, não preveu determinada situação e, ao não o fazer, ao não regular, não teve intenção de não a regular. Eu vou-vos dar, se a intenção do legislador foi precisamente não regular, então, nesse caso, temos de tirar as consequências da falta de regulamentação e não podemos ir aplicar norma do Código de Processo Civil. Vou-vos dar um exemplo. Prevê-se, no regime jurídico do processo de inventário, o adiamento da conferência de interessados com fundamento na falta de mandatário, relativamente ao qual não foi feito acordo de agendas para a sua marcação. Não se prevê idêntico adiamento quanto à conferência preparatória. Estamos aqui claramente perante um caso em que o legislador, é que esta ausência de previsão é intencional, ou seja, o legislador não quis sujeitar a marcação da conferência preparatória a acordo de agendas, mas quis fazê-lo em relação à marcação da conferência de interessados. Quer isto dizer que, neste caso, não vamos aplicar analogicamente nenhuma norma, vamos, por isso, simplesmente distrair as consequências da ausência de regulamentação. Ou seja, não há lugar a acordo de agendas na conferência para a marcação da conferência preparatória. Falta de mandatário, relativamente ao qual não foi feito acordo de agendas, com esse fundamento, não constitui adiamento da conferência preparatória. Quarta trave mestra da reforma é o conjunto de segmentos, digamos assim, que consistiu na reconfiguração de alguns trâmites processuais. E eu identifiquei aqui nove reconfigurações de trâmites processuais. Há mais 2 ou 3, mas aí são questões mais polémicas que eu deixo para a fase final da comunicação. A primeira consiste na criação da figura do atendimento prévio, prevista no artigo 3º da Portaria Regulamentar, destina-se a auxiliar quem pretende propor um processo de inventário, auxiliar na sua preparação. Da minha perspectiva, isto já resultava do dever geral de informação e de colaboração. Ainda assim, o legislador entendeu por bem que, prevê expressamente, em letra de lei, que quem quer propor um processo de inventário se pode dirigir ao cartório e perguntar o que é que eu preciso, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou agir. Questão relativamente simples. Segunda reconfiguração de trâmites. Sujeita-se o requerimento inicial a modelo próprio. É o que nos diz o artigo 21 do RJPI, modelo que está aprovado pela portaria, onde constitui um anexo à portaria regulamentar. Bom, é verdade que o requerimento inicial no processo de inventário é um requerimento extremamente simples. Pouco mais terá que indicar que a herança partilhada, ou seja, a pessoa, o recurso, a identidade do recurso, e, obviamente, para o passo seguinte, que consiste na citação, nas declarações de cabeça de casal, indicar quem deve ser o cabeça de casal. Também não é menos verdade que em alguns processos de inventário os requerimentos iniciais ultrapassavam manifestamente a sua finalidade, eram excessivos e desproporcionados. Isso eram situações excepcionais. Talvez não se justificasse a sujeição a um modelo próprio, mas foi a opção do legislador. A terceira configuração é uma medida extremamente inovatória. Vamos ver se na prática virá a ter, está a ter, execuibilidade e está a ser aproveitada. Consiste na possibilidade de consulta e prática dos atos processuais pelos interessados diretamente, dos mandatários já era possível, pelos interessados diretamente por via eletrónica. E como é que se valida? Pela certificação digital constante do cartão de cidadão. Portanto, quem tem um leitor de cartão pode consultar diretamente os atos praticados no processo de inventário ou mesmo praticar atos, apresentar requerimentos, enfim, tomar posição. Isto é o que resulta dos artigos 2º, número 4, a linha A, e 6º, a linha A, ambos da portaria regulamentar. Outra configuração, trâmite, consiste na duplicação das conferências. Até agora tínhamos apenas uma conferência, agora passamos a ter 2, a conferência preparatória e a conferência de interessados. Inspirado na conferência prévia da ação declarativa, destina-se a preparar
digamos assim, a Conferência de Interessados. Ou seja, a Conferência Preparatória destina-se à aprovação de dívidas e deliberação sobre a forma de composição dos quinhões. A Conferência de Interessados destina-se à adjudicação dos bens. Essencialmente, se quiserem, às licitações, pouco mais, a Conferência de Interessados. A preparatória, vamos discutir como é que vamos, os interessados vão discutir e deliberar como é que vão partilhar a herança e como é que vão pagar as dívidas. Ou seja, vamos formar lotes dos bens e vamos sortear os lotes pelos vários interessados, vamos vender os bens da herança e vamos distribuir o dinheiro pelos vários interessados. As dívidas são de aprovar, não são. É isto, a Conferência Preparatória destina-se a isto, podendo até haver um acordo total na própria Conferência Preparatória, que bens ficam para cá, e neste caso, e se há tornas ou não, e como é que se pagam as dívidas, e neste caso o processo termina, se esse acordo for total e permitir a partilha logo, o processo terminará logo na Conferência Preparatória, termina, e depois terá que haver a homologação, obviamente, dessa partilha, mais à frente. Quinta grande alteração, grande ou pelo menos inovadora, consiste na alteração da forma das licitações. Até agora, quando os interessados não chegavam a tais acordos, chegava-se à conferência de interessados e os bens eram licitados entre os interessados. Portanto, quem desse mais ficaria com o bem por aquele valor e se excedesse, pagaria tornas, se excedesse o seu cunhão, pagaria tornas aos outros. Estas licitações eram feitas sob a forma de leilão. Era algo bastante interessante, mas vezes dependia da dinâmica da própria conferência. Agora não, agora perdeu esta dinâmica. As licitações são feitas mediante propostas em carta fechada. Cada interessado pensa bem o valor que quer oferecer pelo bem, faz a sua proposta em carta fechada, são abertas as propostas, se quem der mais, em princípio, ficará, a proposta mais alta ficará com o bem. Já não permite, naquela disputa por determinado bem, que era permitido antes por via do leilão, do modelo do leilão, mas se calhar também não permite outro tipo de intervenções, mas adiante. A sexta reconfiguração do regime consiste na concentração nos juízes cíveis, portanto, como sabemos, onde não há juízes cíveis é o Tribunal de Comarca de Competência Genérica, o Tribunal de Competência Cível, nos juízes cíveis, concentração nos juízes cíveis, da competência para os atos jurisdicionais de todo o tipo de inventários, mesmo em matéria de família. Os inventários para separação de bens em consequência de divórcio, função de casamento, declaração de nulidade de casamento, podiam termos no Tribunal de Família e Menores, agora os atos jurisdicionais passam a ser concentrados nos juízes cíveis, todos. De onde é que isto resulta? Não resulta logo claramente. Esta competência aos juízes cíveis é atribuída por artigo 66 do regime jurídico do processo de inventário. E depois temos o artigo 79, que faz a adaptação aos inventários em matéria de família das normas do inventário comum. Tudo o resto, tudo o que não há adaptação, aplicam-se as normas gerais. Ora, este artigo 79 não faz essa adaptação em termos de competência e, portanto, da nossa perspectiva, rege a norma geral constante do artigo 66. Bom, uma sétima alteração que podemos apontar aqui, esta tem sido bastante criticada, é um ónus que é posto a cargo do requerente de pagar as despesas e os honorários notariais. Só ao fim do processo tem direito de regresso sobre os outros interessados na proporção dos valores que cabia aos outros pagar. Isto resulta dos artigos 19 e 22 da Portaria Regulamentar. Isto é um ónus extremamente elevado. Basta pensarem que um determinado interessado com direito a 1/10 da herança pretende partilhar a herança, receber a sua parte, vai propor o inventário. Ao propor o inventário, tem que pagar tudo. E só
mesmo a final, e só ao fim de realizado o pagamento terá direito de regresso sobre os outros interessados. Ou seja, pode até estar em causa um património elevado, um valor elevado, pode até estar em causa despesas consideráveis, com avaliações, por aí fora, até pode ser e só no final, depois de satisfazer, é que pode vir pagar tudo, é que pode exercer o direito de regresso relativamente aos outros interessados. É um ónus extremamente elevado. Quem vai à frente, passa a expressão, lixa-se. Mas enfim. Outra alteração, outra inovação, se quiserem, é a previsão da criação de um fundo a constituir pela Ordem dos Notários para suportar os honorários notariais em caso de apoio judiciário. Está previsto no artigo 26, número 2 do Regime Jurídico do Processo de Inventário. A ideia é a seguinte: em vez de ser o erário público a suportar os honorários dos notários quando o requerente do inventário tem apoio judiciário, passa a ser este fundo, que é constituído por parte dos honorários notariais cobrados em processo de inventário, onde, obviamente, não há apoio judiciário. Este fundo não está criado e, apesar da ideia subjacente poder não ser má, o seu funcionamento prático, eu diria que é de duvidosa eficácia. Ou seja, por um lado, é elevado o número de inventários em que o litigante, em que o requerente terá apoio judiciário. O que quer dizer que os outros inventários onde são cobrados honorários serão insuficientes, a verba por aí gerada será insuficiente para provisionar este fundo. E, por outro lado, deixou-se aqui uma lacuna, até que o fundo esteja a funcionar, como é que são suportados os honorários dos notários. Não sei se estará aqui algum notário, mas se está, sabem qual é a dificuldade que é inventários propostos por requerentes com o apoio judiciário. Passa a expressão, estão os notários, passa a expressão, a pagar para trabalhar.